Abra sua Bíblia em Hebreus. Pastor, a gente passa por muitos momentos de aconselhar, de conversar. Tem pessoas que falam assim: pastor, olha, estou passando um momento difícil. Aí a gente fala, né? Tenha fé, não desista, vá em frente. Aí muitos falam assim: olha, eu até tenho fé, mas você não sabe o que eu estou passando. E aí Deus colocou no meu coração esse tema: como ter fé em tempos difíceis, ou em tempos de crises, ou em tempos de caos. Nós aprendemos a ter fé, porque são conselhos, né? Tenha fé, não desista, vá em frente. Nós ouvimos isso e é muito bom ser aconselhado para ter fé, mas ninguém nos ensinou a ter fé ou nos manter com fé nos tempos difíceis. Os tempos difíceis, para manter a fé, aí sim temos que aprender. Mas não há uma receita. A Bíblia mostra muitos acontecimentos assim. Elias, lá no Monte Carmelo, ele reuniu os profetas de Baal. Olha que desafio louco é esse, né? E ele fez uma proposta, falou: olha, nós vamos nos reunir e nós vamos clamar. Vocês vão clamar a Baal e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder é o Deus verdadeiro. Vamos lá? Vamos, esse é o desafio. E lógico que a primeira coisa que aconteceria, que se Deus não respondesse, era a morte de Elias. E aí ele propõe, e os profetas de Baal começam a clamar. São muitos deles, a Bíblia diz que mais de 400 profetas de Baal, eles eram conduzidos, liderados por Jezabel, e eles começam a clamar, e nada acontece, e eles começam a apelar, se cortar, sangrar, e fazer coisas lá, e nada aconteceu, porque Baal não respondeu. E aí Elias, ele monta o altar, e coloca água no altar, né? Porque a água apaga o fogo, e ele começa a orar e clamar, e Deus responde. Desce um fogo do céu, consome o altar, e a água que está no altar é consumida, porque a água apaga o fogo, mas o fogo de Deus consome a água. E os profetas de Baal foram mortos, e eles tiveram que confessar que só o Senhor é Deus. E aí imagina a fé de Elias para propor esse desafio, uma fé sem tamanha. Mas logo após esse episódio, ele ouve, Jezabel manda uma mensagem para ele, fala que assim como os profetas de Baal morreu, ele vai morrer também, porque eu vou atrás dele, ele vai morrer. E quando ele ouve isso, ele passa por um tempo difícil, de caos, um tempo de crise, e ele perde totalmente as forças, porque conseguimos ter fé em momentos do dia a dia, mas precisamos aprender como ter fé em tempos difíceis, em tempos em que realmente as coisas apertam. Como nos manter em fé nessas condições? Lembrando que a fé não é algo que a gente conquista. Conquistei um carro, conquistei uma casa, é fé? Não. A fé é algo em que você acredita, mesmo que você não alcançou. Nós estamos aqui numa igreja falando: olha, Yeshua vai voltar para buscar a igreja, né? E nós falamos: a igreja vai ser arrebatada. Ninguém foi arrebatado, estamos aqui. Nós ainda não alcançamos, mas todos nós cremos que seremos, em nome de Jesus, arrebatados, vamos para o céu, não é isso? Isso é fé, é algo que ainda não aconteceu, mas a nossa alma, o nosso coração tem certeza, porque até no tom que se canta, até no clamor que nós cantamos, mostra, a nossa voz sai embargada, porque nós acreditamos que a igreja será arrebatada, e nós somos a igreja. Por isso que fé é aquilo que se acredita, mesmo que ainda não tenha alcançado. E aí vem uma pergunta: por que existem pessoas que conseguem levantar perante situações adversas? Porque há pessoas que conseguem se recompor, mesmo em meio ao caos, às dificuldades, aos momentos tão difíceis. Porque há pessoas que conseguem, e outras que não, outras que se frustram, se afundam, se entregam. E aí nós temos que entender isso, porque não sabemos o dia de amanhã.
nós precisamos confiar em Deus, independente do que aconteça. Nós temos que entender, ter fé, mesmo em tempos difíceis, em tempos de crises, nós temos que continuar crendo, porque nada muda o agir de Deus, viu? Aleluia! Em nome do Senhor. Por isso eu quero que você abra lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Já teve algum momento da sua vida que aí você fica temeroso e fala: e agora o que eu faço? Fica desorientado, né? Eu até acredito que Deus existe, mas o que eu faço agora? Como que eu vou agir agora, né? Como que eu posso avançar agora? E aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é partir do princípio que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá. Sem fé não dá para agradar a Deus. E ele explica por quê. Olha como é simples. E ele fala: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se não tem fé, porque não crê que Deus existe. Se eu não creio que Deus existe, não vou me aproximar dele. Mas o inverso também acontece, porque aquele que crê que Deus existe e que Ele está contemplando e está no controle de todas as coisas, é aquele que crê, é aquele que deposita em Deus a confiança, e Deus se agrada disso, e Deus se agrada, e a palavra diz que Deus o recompensa. Deus recompensa aquele que crê e aquele que busca, mas sem crer é impossível agradar a Deus. Por isso que o primeiro ponto que nós temos que entender, que ter fé em tempos de crise é preciso ter fé em todos os momentos da nossa vida. É preciso, e não há uma receita. Não dá para falar: olha, você faça isso que vai dar certo. Não, porque as experiências são individuais, porque o que você passa com Deus é exclusivo seu, é aquilo que te apropria para se aproximar de Deus, para aprender mais que Ele existe e responde. É aquele particular que só você e Deus sabe, e aí Deus responde, Deus está com você, e aí você passa a perceber que não é apenas um conselho de quem falou para você crer, mas é entender que esse Deus está presente em todos os momentos da vida, e jamais irá nos abandonar. Portanto, independente da fase que você esteja, do momento que você esteja vivendo, tem que confessar para você mesmo: olha, eu preciso ter fé, não posso desistir, eu preciso continuar crendo, independente da circunstância, independente do que eu esteja vivendo, eu preciso ter fé, porque eu creio que Deus existe, e essa situação, ela vai ser utilizada para eu me aproximar dEle, e para eu viver a experiência única da minha vida, e a melhor, porque com Deus sempre é a melhor, porque Ele sabe nos surpreender. E eu quero dar alguns conselhos nessa palavra, como ter fé em tempos difíceis. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês, é que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Primeiro ponto, como eu posso ter fé em momentos difíceis, momentos de crise? É alimentando-se da palavra. Não é à toa que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, e nela há mais de vários relatos de pessoas comuns como nós, de pessoas que passaram dificuldades como muitos de nós passamos, ou melhor, até piores do que nós, mas de pessoas que passaram por esses problemas, mas a misericórdia de Deus alcançou, mas o milagre foi algo presente. Pessoas comuns, simples, que passaram por os mais diversos problemas, mas por meio da fé em Deus, eles conseguiram vencer. E a Bíblia traz esses relatos para nós, dessas pessoas
Olha quantas vezes você já ouviu falar, lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Já prestou atenção naquela história? Aquela mulher, a Bíblia diz que aquela mulher já havia esgotado todas as suas possibilidades. Era uma mulher que tudo indica que era uma mulher de posse, e ela havia gasto dinheiro com os médicos. É lógico que tudo que aconselharam para aquelas mulheres, ela havia feito. Ela buscou ajuda em todos os lugares, mas a doença piorava, não melhorava. A Bíblia diz que ao contrário, cada dia ela se sentia mais fraca e debilitada. Mas era uma mulher simples, e não havia uma receita. Ninguém falou para aquela mulher: olha, vai lá e toca na roupa de Jesus, você vai ser curada. Não. Mas naquela mulher, quando todas as possibilidades esgotam, o momento é tão difícil, as forças se esvaem, ela tem uma hemorragia, é um fluxo de sangue, ela a cada dia perde a força, a vida vai drenando, literalmente. Mas aquela mulher, mesmo em um momento difícil, ela tem fé, e diz a palavra que um dia ela fala para ela mesma: olha, se eu apenas tocar na orla, nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Espera aí, que história é essa? Ninguém nunca fez isso de tocar na veste de Jesus e ser curada. E ela não quer saber, porque ela tem fé, e ela sabe que mesmo nos momentos difíceis, que ela está perdendo literalmente a vida, mas ela continua crendo. E aquela mulher se prepara e sai para aquelas ruas em busca de Jesus, para ouvir aonde Jesus está, e onde rumores, olha, ele está ali, ele está lá, ela vai, aleluia, em direção a ele. A Bíblia diz que ela chega, tem uma multidão ali em torno de Jesus, uma multidão de pessoas que querem ser curadas, de coxos, de paralíticos, de pessoas endemoniadas, eles estão lá, e a mulher atravessa a multidão, chega quietinha, toca nas vestes de Jesus, e ela imediatamente é curada, e ela nem chama a multidão, ela vai saindo de fininha. Jesus fala: espera aí, para todo mundo, para, porque alguma coisa diferente aconteceu. Jesus fala: para, porque de mim saiu virtude. Aí os discípulos falam: mestre, olha, se alguém te tocou, tem um monte de gente que te tocou, te empurrou, e passa a mão na roupa de Jesus, e pede clamor, tem um monte de gente. Mas Jesus fala: mas alguém que é diferente, alguém que tem fé, mesmo em tempos difíceis. E aquela mulher é curada, e aí ela confessa: foi eu, mestre. E ela conta a história para todos. A Bíblia fala da viúva de Naim. Por isso que nós temos que ler a palavra e nos alimentar dela e entender. Aquela mulher já havia perdido tudo, o marido, ela estava só, e agora está a caminho de um cemitério para sepultar o filho. E ela se depara com Jesus, e aquela comitiva toda, a mulher está destruída. Como ter fé no momento daquele? Perdeu o marido, perdeu o filho único, e agora está sozinha. Mas ela se depara com Jesus, e o filho ressuscita por ordem de Jesus, e a vida é retomada. Quando leio essa palavra, eu entendo que esse Deus não mudou. A minha fé, ela desfalece, e ela vai alternando. Nos momentos bons eu tenho fé, mas nos momentos difíceis parece que minha força acaba, e eu fico sem forças. Mas eu preciso buscar na palavra e entender que Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus que realmente age nas nossas vidas, aleluia. São tantas as histórias que você encontra lá do poder de Deus, do agir de Deus, e a próxima história que Ele vai escrever é a sua, aleluia, é a sua cura, é a sua libertação, é a sua vivência e experiência com Ele. Por isso que eu quero te dizer nessa noite, é preciso ter fé, não desista. Precisamos ter fé, mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis, temos que crer e continuar tendo fé, aleluia, em nome de Jesus. Jó, no capítulo 42, versículo 5, talvez a história de Jó
é história de um sofrimento tão intenso. Quando Deus permite, o diabo destrua praticamente a vida de Jó, fala, só não toque na vida dele, na alma dele não, mas nas demais coisas sim. E Jó recebe notícia dos filhos que morreram, da fazenda que é perdida, de tudo que está acontecendo, tudo é adverso. As pessoas que estão ao lado dele falam, amaldiçoa esse Deus, olha a sua vida aí, você está morto em vida, praticamente. Aí no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, é lindo uma parte, que agora Jó tem a sua própria experiência com Deus. Você quer abrir para você ler junto comigo? Jó 42, versículo 5, diz assim, Jó está falando com Deus e ele fala assim, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Ele fala para Deus, eu te conhecia de ouvir falar, as pessoas falaram como o Senhor era bom, as pessoas falavam, e os meus ouvidos ouviram falar como o Senhor era, mas agora, olha o que ele diz, ele fala assim, mas agora os meus olhos te viram. Ele fala, agora eu não te conheço de ouvir falar, mas de andar contigo, de conhecer, e de saber que tu és um Deus tão presente. Por isso que nessa noite, em nome de Jesus, essa situação que você está vivendo, não é para te destruir, mas é para te aproximar de Deus, para ter novas experiências, para você mergulhar mais fundo na presença de Deus, porque o Senhor é contigo e não vai te abandonar. Como ter fé em tempos difíceis? Aleluia! É buscando, lendo e conhecendo a palavra de Deus, aleluia. Então leia, busque, aleluia, porque essas histórias que nós vemos aqui, elas se repetem no dia a dia. Pessoas são curadas, são libertas, pessoas são transformadas, porque Deus não parou de agir. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, aleluia. Como ter fé em tempos difíceis? É nos alimentando da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. E você se identificando ali na palavra de Deus. Segundo ponto, esse é muito difícil. Nós temos que entregar tudo a Deus. Difícil entregar, porque nós temos já uma ação imediata. É muito mais fácil agir em decisão própria. É muito mais fácil tentar solucionar o problema. É muito mais fácil tentar buscar logo a solução e agir. Esperar é difícil. Sabe que Saul era o rei de Israel. E um dia ele vê os filisteus preparados para a guerra, para a batalha. E Saul já está praticamente sendo reprovado por Deus. Mas ali foi algo que determinou mesmo que ele se afastou de Deus. E quando ele chega lá, ele vê todos os soldados inimigos postos já para a batalha, tudo preparado para a batalha, ele fica com medo. E ele vai orar e pedir a Deus, para que Deus desse a solução daquilo, porque Deus sempre deu a vitória nas batalhas. E ele vai lá e clama a Deus e ora a Deus, mas naquele dia Deus não responde, e nada acontece. Mas Saul não espera, porque o tempo é de Deus, não é nosso. Mas Saul não espera, ele quer tomar uma decisão própria, ele quer agir, ele quer imediatamente saber o que acontece. Então ele chama as pessoas mais próximas e fala: olha, busque alguém que vá revelar, busque alguém que vai falar o que vai acontecer. E alguém já fala: olha, rei, tem uma mulher naquela região, que aquela mulher tem necromancia, ela fala com os mortos, ela revela, é uma feiticeira. E ele fala: então mande a chamar, vou até ela para ver o que ela vai falar. Ele não aguarda consultar, ouvir a voz de Deus, ele quer buscar ouvir, porque ele quer resolver aquele momento. Ele toma uma decisão própria para agir, mas quando ele faz isso, Deus se ausenta, porque nós não podemos agir com nossas forças,
nós temos que entregar para Deus a situação. Sabe por quê? Os planos de Deus são uns e os nossos são outros, e no nosso plano seremos frustrados, mas a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia! Saul deveria aguardar a atitude de Deus, a ordem de Deus, para Deus falar: faça isso, isso, e ele vencer. Mas ele não esperou, ele tentou traçar os seus próprios planos, e ele falou: vou lá consultar aquela mulher, que ela vai fazer uma magia, vai consultar os mortos, e vai me dar a resposta do que fazer. E ele se volta contra Deus, e é reprovado como rei, e é morto naquela batalha. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite: ter fé em tempos de crise é entregar a situação nas mãos de Deus, e falar: eu continuo crendo que Tu és o meu Deus eleito, eu continuo crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu tenho os meus planos, mas eu não quero que ele prevaleça, porque os meus planos podem ser frustrados. Eu quero que os Teus planos se concretizem na minha vida. Aleluia! Nesta noite, quer, aleluia, vencer e ter fé em tempos difíceis? Entregue essa situação nas mãos de Deus, porque Ele já tem plano, Ele já tem estratégia, Ele já sabe como agir, para você receber a vitória, e o nome dEle, o nome de Deus, ser glorificado. Aleluia! É isso. Mas aí queremos agir por impulso, decisão própria. Vou resolver logo isso, vou aqui, vou ali, vou tentar, e aí eu faço algo que não é da vontade de Deus, e as coisas vão cada vez piores. Aleluias. Há momentos na vida que nós ficamos numa situação que parece um labirinto, não sabemos se vamos para a esquerda, para a direita, e nós nem imaginamos como será a saída, nós não imaginamos como vai ser a resolução disso, não sabemos, e não é necessário saber. O que temos que ter certeza é se a situação está nas mãos de Deus, porque Deus tem uma saída, porque Deus tem estratégia, porque Deus sabe agir. Aleluia! Nós somos filhos, e o nosso lugar é nas mãos de Deus. Aleluia! Então preste atenção nessa palavra. Quer ter fé em tempos difíceis? Olha, entrega tudo nas mãos de Deus e deixa Ele agir. Aleluia! Isso é ter fé, entregar nas mãos de Deus. Certa vez, 4 homens pegam um paralítico e levam ele numa cama, e diz que quando eles chegam na casa, a casa está cheia, Jesus está dentro da casa, e eles não conseguem entrar pela porta. Eles falam: então vamos descê-lo pela sacada, pelo telhado, pelo terraço, que lá é diferente. E eles fazem isso, mas quando eles descem aquele homem, a ação deles para por ali, porque agora tudo está no controle de Jesus. Imagina a cena, o homem descendo, Jesus está ali, e todo mundo fica olhando, e a cena para em relação àquele homem. O homem não fala nada, a Bíblia não relata isso, nem os que carregaram, eles apenas colocam ali. A palavra vem de Deus, a atitude vem de Deus, o controle daquela casa está nas mãos de Jesus, e Jesus toma a palavra e diz: olha, o que é mais fácil, perdoar pecado ou falar levanta e anda? E ele começa a indagar, e ninguém fala nada, todo mundo quieto ali. O homem está entregue nas mãos de Deus. Os homens que os carregaram, colocaram lá e ficam só observando o que vai acontecer, porque nós somos limitados. Mas o agir de Deus, esse sim, Ele age no impossível. Aleluia! Então Jesus fala: olha, é mais fácil falar o que? Perdoados são os pecados, ou levanta e anda? Porque para Deus tudo é fácil, porque Ele é todo poderoso.
E aí Jesus perdoa os pecados e fala: homem, te digo, pega, levanta, pega teu leito e anda. Aleluia! Você está no controle de Deus. Talvez tenha silêncio, Deus não responda. Talvez seja o momento do silêncio, mas isso não significa que Ele se ausentou. Ele está no controle, aleluia, e a palavra dEle tem poder, aleluia. Quando Deus fala, aleluia, todo o cenário muda, as coisas acontecem, os tempos difíceis, eles mudam, aleluia. A tempestade para, a adversidade vai embora, porque tudo se rende ao poder de Deus, aleluia. Quer ter fé em tempos difíceis? Se alimenta da palavra, entrega tudo a Deus. E o terceiro ponto: mantenha-se na fé, porque a fé aumenta a capacidade de seguir. Amém? Olha só como isso é perigoso. Quando a fé vai desfalecendo, as forças acabam. E aí você perde a força para avançar. E as forças vão drenando. Você vai se limitando. E vai ficando sem forças para seguir. E tudo começa na nossa mente, na nossa vida. Olha, a incomodação tem que estar aqui, em você. É na sua mente. Deus não vai te obrigar a crer nele. Deus não vai abrir a nossa cabeça e colocar fé, não. A decisão sempre é nossa. Jesus falou que é difícil crer sem ver, mas são bem-aventurados. Por isso que começa na nossa mente. Em nome de Jesus, nessa noite, você não veio aqui à toa, e Deus fala para você: se mantenha com fé, aleluia, porque a sua capacidade de seguir será aumentada, será renovada, aleluia. Mantenha-se na fé, aleluia, porque Ele é contigo, e você vai viver experiências que como nunca viveu na presença dEle, aleluia. Começa na mente. Modo de pensar e encarar faz toda a diferença. Você conhece alguém que quando está no momento difícil, a pessoa vira vítima? E ela fala: eu não consigo, parece que para mim dá tudo errado, eu acho que Deus se abandonou, eu acho que Deus não quer me ouvir, olha, eu acho que Deus tem raiva de mim. Eu como pastor já ouvi gente falar isso: eu acho que Deus tem prazer em me ver sofrendo. Já ouvi pessoas falarem isso. A vitimização só vai tirando as suas forças, só vai te drenando e te empurrando mais para o buraco, porque isso vai tomando a tua mente, o teu coração, vai tirando a tua força, vai tirando a sua fé, e aí chega um momento que você mais não tem dúvida e tem certeza que Deus te abandonou. Deus me abandonou, e aí não tem mais fé. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai te renovar. O Espírito Santo de Deus vai nos colocar de pé para a gente seguir, aleluia. Nós não somos vítimas, nós somos filhos de Deus, aleluia. Nos momentos difíceis, o meu Deus não se ausenta. Nos momentos difíceis, Ele continua, aleluia, agindo, aleluia. E não há um minuto sequer que eu fique só, porque Ele está presente na minha vida, aleluia. Em nome de Jesus. Quando nós vemos lá o livro de Jó, Jó fala: olha, eu já ouvi falar. Ouvir falar de Deus, isso traz fé. Passar a crer em Deus, isso traz fé. Jó fala: eu ouvi falar. Agora ele já muda, ele fala: e agora não apenas ouvir, mas eu consigo ver. Ouvir a Deus é ter fé. Olhar e enxergar Deus é ter foco na vida e não desistir nunca. Enxerga Deus na adversidade, enxerga Deus nos momentos difíceis.
Não deixa aquela sensação de solidão, não deixa a vitimização tomar a sua vida não. O diabo só por você estar sozinho, você fala, não estou não, porque o meu Deus está comigo, eu consigo ouvi-lo, eu consigo vê-lo, aleluia, e eu não vou perder o meu foco, aleluia. Ouvir a Deus é ter fé, olhar para Deus é ter foco, falar com Deus é oração. Nunca pare de falar com Deus. Fala para Ele. Confessa, minhas forças estão acabando, Senhor. O momento é tão difícil. E parece que algo está me levando e me afastando de Ti. Mas Espírito Santo, renova-me. Fortalece. Abre os meus olhos, meus ouvidos, para que a todo momento eu possa ouvir e ver que o Senhor está presente, aleluia. Falar com Deus é oração, aleluia. E nós precisamos ouvir, nós precisamos ver, nós precisamos falar, aleluia. E acima de tudo, nós precisamos confiar totalmente no poder de Deus. Confiar, ter fé, é ter certeza que Deus nos levará naquilo que nós julgamos impossível. Isso é um milagre, são os acontecimentos de Deus. Portanto, nessa noite, todo laço que foi armado, todo sussurro do diabo no seu ouvido, falando que não vai dar certo, para você desistir, que você está sozinho, responda isso com a tua fé, aleluia. Responda isso com a presença de Deus. Fala para você mesmo, eu ouvi falar, agora eu já enxergo, eu já falo com Ele, eu já ando com Ele. Aliás, agora Ele é tudo para mim e eu sou tudo para Ele, aleluia. Eu confio, aleluia, totalmente no poder desse Deus poderoso. Em nome de Jesus, levanta a sua cabeça. É uma luta que é travada em nós mesmos, é uma luta que começa na nossa mente, é uma luta diária, do problema que vem, dos momentos difíceis, das crises, aleluia. Mas em todos os momentos, nós precisamos continuar crendo nesse Deus. Deus fala com você nessa noite, aleluia. Ele é o mesmo, não mudou. O teu cenário, o nosso pode ser outro, mas é um cenário que nós vamos contemplar o agir de Deus. Nós vamos contemplar o sobrenatural. Nós vamos contemplar o impossível se render diante de Deus. Porque chega um momento, no momento difícil, não preciso falar, apenas ouvir a ordem de Deus. Na casa, a ordem de Jesus foi: levanta-te, toma o teu leito e anda. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele homem se ergueu, pegou a cama e não saiu pelo telhado carregado, mas pela porta e andando. Amém? Tenha fé mesmo em tempos difíceis. Não há uma receita, mas é uma história que Deus está escrevendo com você agora. Amém? É o individual, você e Deus. Aleluia. E você vai contemplar. E chegar no final nós vamos falar como Jó: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. As pessoas falaram: tem um Deus que é maravilhoso, tem um Deus que é grande. Mas agora, Senhor, eu já te vejo, eu já te sinto, eu falo com o Senhor, eu ando contigo. E olha, eu creio que Tu és poderoso, aleluia. E para o Senhor não há nada impossível.